A paz do Senhor, meus irmãos, vamos começar aqui mais uma aula da nossa EBT, Escola Bíblica de Terça. Estamos fazendo a nossa videoaula e a nossa escola está sendo digital, porque não estamos tendo escola bíblica presencial. Hoje nós vamos ministrar sobre a lição de número 4 da nossa revista, que fala sobre crise também é oportunidade de recomeço. O texto áureo está em Ruth 1:14, que diz: Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apoiou a ela. Ruth 1:14. Verdade aplicada, a fidelidade, mesmo na hora da crise, nos conduz às mais sublimes vitórias. Objetivos da lição: ensinar que a fidelidade produz recompensa, apresentar o caráter e a beleza da mulher cristã e mostrar que Deus sempre cumpre suas promessas. Nós temos agora o texto de referência que se encontra em Ruth, capítulo 1, versículos 8, 9, 16 e 22. Disse Noemi às suas duas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores eu irei, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. A história de Ruth é uma história muito conhecida, então a gente não vai ter hoje muito a questão da história, mas vamos até a questão de extrair lições, né, da história de Ruth. Aqui na introdução fala que mesmo vivenciando crises, Ruth foi impactada pelo testemunho de Noemi, decidiu acompanhá-la e passou a fazer parte da genealogia de Jesus. A fé em Deus faz a diferença nas escolhas e atitudes, mesmo em tempos de crises. Então nós temos aqui no tópico primeiro, a fé nos leva a lugares inimagináveis. O livro de Ruth é uma história que se passa no século XII a.C., nos tempos dos juízes. O livro de Ruth é importante porque marca o período de transição entre o tempo dos juízes e o tempo da monarquia, tendo em vista que Ruth era ancestral de Davi, ou seja, bisavó de Davi. Então, aqui nesse tópico primeiro, fala justamente sobre isso, né? Que a fé de Ruth a levou a uma condição que ela jamais imaginava, né? Pertencer à história do povo de Deus, ser a bisavó do maior rei de Israel, que foi Davi, o segundo rei da nação unida de Israel, e ter entrado na genealogia de Jesus, haja vista que Jesus, como Messias, era descendente de Davi e, por sua vez, descendente de Ruth. Então, quando ela exerceu a sua fé no Deus verdadeiro, provavelmente ela jamais imaginaria que ela seria colocada a uma condição tão extraordinária, né? Ao ponto de milhares de anos após ter passado a sua história, nós estamos aqui falando sobre ela e meditando sobre a vida dela. Aqui no 1:1 fala o seguinte: a crise não é o seu fim. Aqui diz que a fome chegou em Belém, onde morava Noemi, seu esposo Elimeleque e seus filhos Malom e Quilion. Isso fez com que eles tomassem uma decisão de irem para Moabe. Os habitantes de Moabe, os moabitas, eram descendentes de uma relação incestuosa, ou seja, né, eram descendentes de Ló e da filha mais velha dele. E a história bíblica mostra que os moabitas nunca tiveram um bom relacionamento com o povo hebreu. Sempre tiveram
um comportamento rude para com eles. Mas mesmo assim, os filhos de Noemi e de Elimeleque casaram-se com moabitas. Malom casou-se com Ruth, Quilion casou-se com Orfa. Passado algum tempo, Elimeleque morreu, Orfa, o Malom morreu também e Quilion também morreu. Então ficaram viúvas as mulheres, né, todas da casa, Noemi, Ruth e Orfa. Ruth decide ir para Belém com a sua sogra, enquanto que Orfa resolve voltar para a sua família em Moabe. Então, a crise não é o seu fim, diz aqui esse subtópico. Então, por mais difícil que pareceu aqui a vida de Noemi e de Ruth, né, que é a personagem principal desse livro, a história vai mostrar que o final de ambas foi um final glorioso. Então, a crise não marca o fim de uma pessoa, mas pode marcar uma mudança importante na vida dela, como aconteceu aqui no caso de Noemi e de Ruth. Então, a atitude de Ruth diante da crise a colocou em patamares elevados, como a gente disse lá no tópico primeiro. Vamos aqui para o 1.2. O 1.2 fala o seguinte: uma escolha assertiva. Ruth deixou para trás os deuses pagãos. Os moabitas eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Um dos principais deuses moabitas era Quemos. Quemos, ele se assemelhava muito a Moloque, o deus dos amonitas. Essa divindade, ela tinha o ventre aberto, colocava-se no ventre dessa divindade fogo, né? Lenha para ficar bem quente, e tinha os braços estendidos onde as pessoas sacrificavam crianças nos braços dessa divindade. Eu citei esse exemplo só para os irmãos perceberem a questão da idolatria, né? Do paganismo e da imoralidade moabitas, que eram muito baixas, né? E Ruth era desse ambiente moabita. Porém, ela fez uma escolha que mudou completamente a sua vida, tendo em vista que ela aceitou o Deus de Noemi e resolveu abandonar aí as divindades pagãs e declarou para Noemi que o Deus de Noemi passaria a ser o Deus dela, e ela, através da fé no Deus de Noemi, que é o Deus dos hebreus, a vida de Ruth mudou completamente. Então aqui fala de uma escolha correta, né? O ser humano, ele precisa escolher sempre, e Deus quer que sempre nós escolhamos corretamente. E não há melhor escolha do que servir a Deus, do que viver de acordo com aquilo que Deus quer que nós vivamos. Aqui no 1.3, que diz assim: caminhe com alguém que te aproxime de Deus. Certamente essa escolha de Ruth, que foi escolher a Deus e deixar aí o paganismo, a idolatria, tinha tudo a ver com a companhia, né, de Noemi. Noemi era uma pessoa que vivia os princípios de Deus. Ela amava a Deus, era uma serva de Deus, e com isso, né, influenciou diretamente a vida de Ruth. Então a gente deve sempre andar com alguém que vai nos ajudar a ser mais próximo, mais íntimo de Deus. Aqui no tópico 2, diz o seguinte: superando a crise. Diante da crise, muitas pessoas ficam vulneráveis, né? E não sabem o que fazer. Aqui há um segredo, né? Noemi estava vivendo o período de uma crise terrível, a morte do seu esposo e dos seus filhos, mas ela ficava sempre atento a alguma notícia boa que poderia vir de sua terra natal de Belém. E em Ruth capítulo 1, versículo 6, diz que ela ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo. Então, no momento de crise, né,
esse tópico 2 aqui nos ensina que nós devemos estar atento à palavra de Deus, atento às novidades que Deus tem para a nossa vida. Por isso que Noemi resolveu voltar para Belém. Orfa permaneceu em Moabe e Ruth a acompanhou. Então, uma das maneiras de superar a crise é ficar atento, né, àquilo que Deus tem para a nossa vida. No tópico 2:1 fala o seguinte: movidas por fé, mesmo na crise. Então, mesmo na crise, a fé fez com que Noemi e Ruth resolvessem recomeçar. Elas sabiam que Deus estava no controle de tudo, mesmo que o momento não fosse fácil, um momento de perda, né, de uma pessoa amável, né, uma pessoa amada. Então não era apenas uma perda de alguma coisa material. Noemi havia perdido seu esposo, assim como Ruth também. Então, mesmo nesse momento de dor, nesse momento tão terrível na história dessas duas mulheres, elas resolveram recomeçar. Então, movidos por fé, diante da crise, nós temos que ter esse sentimento de que é possível sim recomeçar. Coloquemos Deus à frente e recomecemos. Nas crises, faça escolhas em Deus. Está aí no tópico 2:2. Então, Ruth deixou a sua zona de conforto, deixou Moabe, deixou os seus parentes em Moabe, deixou as suas divindades e ela fez as escolhas corretas, que foi viver no meio do povo de Deus e aceitar a Deus como o Senhor de sua vida. Então, nas crises, faça escolhas que estejam em Deus. Então, Deus vai sempre honrar as nossas escolhas se nós sempre colocarmos Deus à nossa frente das escolhas que fazermos, como aconteceu aqui na história de Ruth. No 2:3 diz o seguinte: no mundo tereis aflições. A fé não é para nós um documento que nos livra de dificuldades, não é uma garantia de que não viveremos dias difíceis. Não, o próprio Senhor Jesus, ele falou sobre isso, né? Que no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra de Deus diz no Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, é bíblico, né, esse ensino de que no mundo há dificuldades, mas essas dificuldades podem ser superadas quando nós colocamos Deus à frente de tudo. Vamos aqui para o 3, para nós já irmos caminhando para o final da nossa aula. Então, recomeçar é preciso. Então, a morte chegou sem piedade na família de Noemi. Elimeleque morreu, seus filhos Malom e Quilion também. E Noemi, então, resolve, né, voltar para Belém para recomeçar. Então, muitas vezes, diante das dificuldades, adversidades, perdas, é preciso, né, levantar-se em Deus, pedir forças a Deus e recomeçar. Deus, o Deus que nós servimos, é o Deus dos recomeços. 3:1. Milagres no recomeço. Então vejamos aqui, né? A Ruth, ela volta para Belém e ela, como estrangeira, a lei hebraica dizia que o estrangeiro podia recolher dos frutos que caíssem no chão, né? É chamada colheita do rabisco. E ela então, como estrangeira, ela fica mais atrás e começa a recolher as espigas, né, que caíam. Então ela deixou todo o seu orgulho, né, de uma estrangeira vivendo no meio dos judeus, dos hebreus, e ela então resolve trabalhar para garantir o sustento dela e de sua sogra. Então há aqui um entendimento de que recomeçar não é fácil,
precisa de atitude, precisa de vontade, de foco, determinação, né? Então, todo o recomeço vem com ele mudanças, né? E principalmente mudanças de atitudes. E Ruth, mesmo diante destas incertezas de como seria o seu futuro, ela colocou o seu futuro, o recomeço da história da sua vida, nas mãos de Deus. E Deus honrou Ruth de maneira tremenda, né? Boaz viu a atitude, o esforço de Ruth, aquilo chamou a atenção dele e ele então apaixonou-se por Ruth e no futuro bem próximo acabou casando-se com ela. E além de casar-se com ela, ele ainda comprou os campos que pertencia ao marido de Noemi, Elimeleque, tornando-se assim o chamado parente resgatador. Então vamos aqui para as últimas páginas aqui. 3:2. Toda ação gera uma reação. Então Ruth, impactada pelo testemunho de vida de Noemi, sua sogra, ao chegar a Belém, logo se dispôs a ir ao campo para colher espigas, demonstrando ser uma mulher de iniciativa. Então aquela ação de Ruth, né, chamou a atenção de Boaz e isso então gerou uma reação de Boaz, que foi interessar-se por Ruth. Vamos aqui para o 3:3. Depois da tempestade, a bonança. Então, se a gente pegar a história, né, de Ruth, de Noemi, lá no comecinho da história do livro de Ruth, a gente vai ver que no final, né, depois de dificuldades tremendas, elas colheram grandes frutos, né? Então, depois de uma tempestade, vem a bonança. Ruth casa-se com Boaz e torna-se então aí a ancestral do rei Davi. Então, essa história de Ruth nos mostra que é necessário nós reconhecermos que Deus ele é soberano e Deus é aquele que cuida de nós, mesmo no meio das dificuldades, das adversidades. Então, que possamos aprender com Ruth, né, que em meio às crises, a atitude dela de fazer uma escolha por Deus mudou completamente a sua história. Então, que nós tenhamos também essa percepção que nesses momentos de dificuldades, né, nesse momento de crise, Deus é aquele que quer gerenciar o recomeço da história daquele que está passando por grandes dificuldades, por grandes perdas. Faça então como Ruth, entregue a sua vida ao Senhor, confie nele e o tudo mais ele fará. Na nossa próxima EBT, nós vamos falar sobre a lição 5, enfrentando gigantes, conquistando vitórias. Vamos falar sobre crises que surgem como gigantes, vencendo o medo paralisante e vencendo os gigantes. Vamos fazer aqui uma breve oração. Senhor Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, nos momentos de crises, de dificuldades, de perdas, faz-nos, Senhor Deus, confiar ainda mais no Senhor, como sendo o Deus do recomeço, o Deus que quer sempre o nosso bem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida.